Glória a Deus. Pode dizer para o seu irmão aí, bênçãos te seguirão. Aleluia. Glória a Deus. Você está pronto? A gente não precisa viver atrás de bênção. A bênção nos segue. Aleluia. Glória a Deus. E uma forma, queridos, nós vamos falar de honra. E uma forma da gente receber bênção, da gente ser abençoado, é a gente viver o princípio de honra. Existe recompensa na honra. Amém? Eu já quero deixar indicado esse livro, A Recompensa da Honra. Você encomenda com quem? Rebeca, lá no Verbo Shop. Não tem Verbo Shop por enquanto, né? Daqui a pouco vai ter aquela loja linda, maravilhosa ali fora. Mas você pode deixar encomendado com a Rebeca, que esse livro está chegando. Já está encomendado, então, assim, já garanta o seu, porque esse livro é maravilhoso. E eu vou pegar aqui um conceito de honra, que eu tirei lá do livro, A Recompensa da Honra, que diz assim, a honra vem do grego timi, que significa valorização, respeito, reverência. Amém? No dicionário também, honra quer dizer reverenciar, respeitar, tratar com deferência e submissão. Outra definição diz respeitar, amar, cuidar, proteger, obedecer. Queridos, e a gente vê que, como sempre, né, o nível de Deus é mais elevado, né? E a gente vê assim, que honra, o conceito bíblico de honra é bem diferente do conceito do mundo. Porque no mundo, e não vou dizer só, não necessariamente no mundo, o homem natural, nós também, se nós andarmos no nosso natural, se nós andarmos na carne, a nossa tendência é desejar a honra para nós. Eu quero ser honrado, eu quero ser valorizado, eu quero ser reconhecido, eu quero receber a maior parte do frango. Não tem assim antigamente? Agora, né, mas antigamente eu lembro que as famílias, né, minha família também, compravam um frango para dividir por várias pessoas, né? As crianças, eu lembro que era criança, eu comia asinha. E eu gostava. Mas assim, mas aí tinha aquele que era mais honrado, recebia a coxa, né? Não é assim? A nossa tendência natural é sempre querer a melhor parte, é sempre querer ser o primeiro. Não é assim? De manhã até deu exemplo, falando assim, a gente está numa fila e tem lá, preferencial, caixa. A gente queria até, eu queria usar o caixa preferencial, não é? A gente não quer ficar na fila. Quem quer? Quem gosta de ficar na fila? Eu não gosto de ficar na fila, gente. Mas também não furo fila, não, tá? Não furo fila, não. Mas, assim, às vezes, até existem pessoas que burlam, né? Vai lá no caixa referencial. Eu dei o exemplo também que eu vi. Eu falei que foi na época da vacina, mas não foi. Foi na eleição. Que eu estava na fila, peguei uma fila para votar, e eu via um nenenzinho, o nenenzinho entrou umas 30 vezes. Estavam alugando o nenenzinho, eu acho, para o povo votar. Estou falando que eu vi, não me contaram, não. Eu já vi essa criança. Daqui a pouco a criança passou de novo. Já vi, meu Deus, já vi essa criança. Não mudava nem a touquinha. Mas isso já é outra esfera, né, queridos? Isso nem passa na nossa cabeça fazer tal coisa. A gente é crente, né? Mesmo na fila, não é assim? Mas a tendência natural do ser humano é querer honra para si. Mas a Bíblia vem dizendo o seguinte, lá em Romanos 12, 10. Pode botar aí, eu estou NVI, tá? Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Amém? Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Olha que coisa linda, vim para a igreja domingo de noite, nesse frio, para ouvir isso agora? Então, você já pode sair daqui escolhendo, né? Eu vou honrar as pessoas. De manhã eu dei o exemplo do almoço, que a gente ia ter almoço, né?
E aí, normalmente, nos dias de almoço, fica um alvoroço. Cadê minha quentinha? Oh, eu já pedi. Hoje foi tão, né? Cadê as meninas da... Foi tranquilo, não foi? Todo mundo comeu, não foi? E tudo chique, gente. A gente estava aparecendo até... Todo mundo sentadinho, esperando, ó. Não precisou aquela luta. A gente está muito acostumado, né? Uma luta, uma guerra. Não precisa disso não, queridos. Elas sabem honrar a gente também. E eu quero trazer uma diferença entre honra e bajulação. Às vezes as pessoas confundem muito honra com bajulação. A principal diferença, é na essência, é onde nasce. Onde nasce a honra e onde nasce a bajulação. A honra, ela vem do Espírito. Amém? Ela é parte do amor, ela está no conceito de amor, fruto do Espírito. Então, honra, eu honro porque eu amo. Eu amo com amor do tipo de Deus. Agora, a bajulação, ela vem da carne, no sentido assim, falso. E eu vou bajular baseado em interesse. O que essa pessoa pode me beneficiar? Eu vou bajular alguém porque ela pode me beneficiar, aquela pessoa pode me beneficiar em alguma coisa, me dar uma posição, ou financeiro, de alguma forma, essa pessoa pode me beneficiar. Isso é bajulação, quando a essência nasce dessa forma. E Jesus diz isso lá, aconteceu com o próprio Jesus, e ele diz lá em Mateus 15:8, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você vê que as pessoas honravam, por assim dizer, Jesus, chamavam ele de Senhor, mas o coração estava longe. Não tinha nada a ver com ele. Então, era uma bajulação ali. E outro aspecto da honra, isso é a essência. Então, honra é no coração. Porque eu amo meu marido. Porque eu honro meu marido. Porque eu amo. Não só eu posso amar ele com todos os amores, graças a Deus, não é só eu posso. Mas, principalmente, o amor do tipo de Deus. Só eu posso. Mas, principalmente, o amor do tipo de Deus. E porque eu honro essa pessoa, porque eu amo essa pessoa, eu vou honrar. Porque nós amamos vocês, nós honramos vocês. Porque o Ministério de Música anda em amor, vem para cá cedo, dobra, fica aqui ensaiando, porque os diáconos, e aí eu não vou falar todos os departamentos, não, mas se sintam todos honrados, amém? Servimos porque amamos, amém? Então, cada vez que a gente está prestando um serviço na igreja, a gente está honrando ao Senhor e às pessoas. Amém? A honra acontece mais na nossa ausência do que na nossa presença. Sabia disso? A bajulação, ela sempre acontece na presença. Ih, Valzinho é o cara aí, ó. Aí, ó. Não é? Próspero, rico. E aí vai falando, quando sai... Valzinho. Entendeu? Agora, não acontece não, Valzinho. Falei você, porque todo mundo ama o Val, né? Tem todo mundo odeia o Cristo, devia ter todo mundo ama o Val. Mas a honra, ela acontece principalmente na nossa ausência, sabe? Você não está presente, a pessoa está falando de você, a pessoa está te defendendo, não deixando ninguém falar mal. Sabia que tem isso? Porque, às vezes, a pessoa não fala mal. Ah, vai falar mal agora do pastor, né? Todo mundo ama o pastor também, gente. Mas, assim, aí chega alguém e fala, mas o pastor é meio duro, não é? Bate muito. Aí, às vezes, sabe o que acontece? Às vezes, aquele que está ouvindo nem fala nada, mas dá aquele risinho assim, ó. Esse risinho quer dizer, amém, você está certo, estou contigo. Entendeu? Então, assim, a honra acontece mais na nossa ausência. A gente não deixa de nenhuma forma ao outro ser desonrado. Amém, gente?
E aí, lá em Filipenses, olha o que Paulo fala em Filipenses 2, do 12 ao 15. Diz assim, de sorte, está botando aí ou não? Filipenses 2, do 12 ao 15. Diz assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Olha o que Paulo escreve. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olha só. Então, olha como o nível de Deus é, não é? Então, assim, não é só fazer, é fazer sem reclamar. Ah, eu tenho que chegar cedo, porque mandaram chegar cedo. Nem precisa disso, não é? Está errado. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha só, Paulo já escreve aos Filipenses dizendo, olha, vocês estão no meio de uma geração pervertida e corrupta, mas vocês obedecem. Vocês obedecem à palavra. E mesmo eu, sendo líder de vocês, não estando aí presente, vocês continuam obedecendo. Vocês têm que fazer todas as coisas sem murmuração, sem reclamar. E aí ele continua, né? Ele vai dizendo que assim estamos desenvolvendo a nossa salvação, estamos amadurecendo, amém? E ele continua assim, na qual... Ou seja, nessa geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Amém? Somos nós, queridos. Está escrevendo aqui para o Filipenses, mas somos nós também. No meio dessa geração perversa e corrupta, nós resplandecemos como luzeiros no mundo. As pessoas olham e dizem, ali vai um cristão. Ali vai alguém, às vezes eles nem sabem isso, mas alguém que anda diferente. Eu já ouvi assim, tem uma luz, você tem uma luz. E aí as pessoas vão falando naquele nível que ela tem entendimento. E a gente vai falando, tem sim, tem uma... Débora falou ali, uma áurea, é isso? Áurea, tem uma áurea. Tem sim, não vai, que áurea o quê? Tem sim, sabe o que é isso? É Cristo. E sabe o que? Você pode ter também. Você pode andar em paz, assim como eu ando. Amém, queridos? Mas, para isso, a luz tem que estar aparecendo, né, queridos? Se só está aparecendo a nossa língua falando mal dos outros, aí é um problema. Murmurando, reclamando, aí todo mundo começa a reclamar, e aí você começa a reclamar também. É mesmo, nada presta, nada serve. Não tem uma palavra de vida, gere vida com suas palavras. E aí, trazendo para essa questão, a honra acontece mesmo, principalmente na nossa ausência. Isso até em relação, estamos no culto da família, os filhos devem obedecer aos pais, principalmente na ausência. Aí que devem honrar mesmo. Aí que devem se sentir responsáveis pelaquela palavra dos pais que já receberam, amém? Ah, não, meu pai não está vendo, não vai saber mesmo, agora também, papai saiu, mamãe saiu, vou... Queridos, olha, eu acho bem legal isso, se eu vou falar de alguém, vou falar de mim, então eu falo da minha família, às vezes eu e Marcela, a gente viaja e a gente deixa nossos filhos em paz. A gente sabe que eles vão obedecer, mais na nossa ausência do que na nossa presença. Claro, tem monitoração? Tem. A gente olha, a gente orienta, a gente pergunta onde está, a gente quer saber se já está em casa dormindo. Não é delargar, não. A gente sabe que são ainda... Um é jovem, adulto, e o outro é adolescente. Então, assim,
A gente não pode exigir uma maturidade além do que eles podem oferecer. Mas a gente sabe, falou a hora de chegar, é aquela hora que vai chegar. Falou que não vai sair, não vai sair. Não pode ser diferente. E a gente até brinca, né? Filho de crente, então, queridos, eu vou dizer, tem filho de crente aqui? Adolescente que ainda estão na responsabilidade dos pais? Vou dizer, é burrice. Enganar pai crente, mãe crente, gente. Não sabe que Deus revela? E se Deus não revela, você sabia que o diabo conta? O próprio... Acha que ninguém vai saber? O diabo não é seu amigo, não. Ele chega assim, vai lá, ó, seu pai não está vendo, vai lá e faz. Aí vai, depois vem um endemoniado e fala para o seu pai, ó, eu vi seu filho lá, ó. Pensa o quê? O diabo não é seu amigo, não, nem nosso. Mas ele é mentiroso, mas às vezes fala a verdade. Aí quando ele fala a verdade, a gente vai também apurar. Não, mãe, é mentira do diabo. Tem a filmagem, minha filha. Não é mentira do diabo, não. Amém. A bajulação faz questão de aparecer. Sabe aquela coisa assim, não faz nada sem tirar uma foto. Aí, queridos, equilíbrio. Não é errado tirar foto. Não é errado você dizer que fez alguma coisa, está com um amigo, olha, está honrando fulano, aí a pessoa faz aniversário, bota lá, não é errado, desde que venha do coração. Agora tem gente, a gente está falando de bajulação, nasce aonde? Na carne. Em que essa pessoa pode me beneficiar? Deixa eu aparecer para ela. Entende? Então, assim, nunca mais vou tirar foto para ninguém. Nunca mais vou botar feliz aniversário para ninguém. Vão dizer que eu estou bajulando, que o povo tem essa mania. Ou é 8 ou é 80. Eu lembrei que a gente, algumas vezes, falando de perdão, a gente fala assim, quando você tem alguma coisa contra alguém, uma forma de você dominar a sua carne, uma forma é você comprar um presente para aquela pessoa. Vai lá, compra, porque você está pensando com pensamentos bons a respeito daquela pessoa. E aí as pessoas não queriam mais dar presente para ninguém, porque dizia assim, se eu der presente, vai dizer que eu estou com raiva. Tem uma pessoa na igreja que me odeia, ó, me deu essa Bíblia, me deu essa blusa. Tô com uma bolsa ali que eu ganhei, linda. Mas, queridos, a gente gosta de ganhar presente. É uma forma de honrar. As pessoas que estão me dando presente não é porque não gostam de mim, entende? Pelo contrário, é uma forma de honrar. E a gente se sente honrado quando a gente recebe. E a gente também não precisa ficar só naquela posição de receber. Amém? E tem muitas vezes, assim, no meu caso mesmo, já teve vezes que eu dei alguma coisa para alguém e eu não quis nem aparecer. Fulano, ó, toma isso aqui, vai lá, entrega. Não diz que fui eu. Por quê? Para não parecer favoritismo, para não parecer que estava situações isoladas, entende, queridos? Então, assim, é uma forma de honrar aquela pessoa, mas não quero nem aparecer. Amém? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso, de não levar as coisas para um extremo. Né? Se deu presente é porque não estava de mal com aquela pessoa. Não, queridos, deu presente porque honra, porque ama. E é uma linguagem do amor, é presente. Uma das linguagens do amor é dar presente. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Então, vamos quebrar essas palhaçadas que, às vezes, a gente inventa. Às vezes, assim... a bajulação, aquela coisa que faz questão de aparecer. Quando eu honro, se eu honro a minha igreja, se eu honro o meu pastor, por exemplo, eu vou visitar alguém que está doente, eu não vou chegar lá, ó, ninguém veio te ver, né? Só eu que vim, tá vendo? Louvado seja eu, glória seja dada a mim. Se não sou eu, ó, para te visitar, não. Irmão, estou aqui em nome da igreja, nós somos um corpo. Amém?
Às vezes o pastor, eu já fiz isso muitas vezes na minha antiga igreja, eu ia visitar, às vezes o pastor nem sabia, porque era uma igreja grande também e tal, eu participava do grupo de mulheres. Estou aqui em nome, irmã, eu vim aqui, ninguém veio me visitar, mas a gente está aqui. Às vezes Marcelo ia, às vezes eu ia com ele, às vezes ele ia comigo, mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui em nome da igreja. A gente não dizia, é pastor Marcelo, ele era pastor lá também, e Kátia, que estão aqui. Olha, são os únicos pastores que visitam nessa igreja. Já pensou? Coisa do demo isso. Entende? Então, a gente não precisa fazer questão de aparecer. E a bajulação acaba quando o outro perde a posição que pode nos beneficiar em alguma coisa. Sabe, se a pessoa tem dinheiro, e às vezes você vê pessoas com dinheiro, aí a casa está sempre lotada de gente, a pessoa está numa boa, aí tem festa, tem churrasco, todo mundo quer estar ali, perdeu o dinheiro, some todo mundo. Não atende nem telefone, que vai que a pessoa pede dinheiro emprestado, né? Deus me livre, não, vamos sumir. Agora, a honra, ela continua, mesmo quando o outro não está numa situação de privilégio, entende? Então, honra é no coração. E a gente vê isso na história de Davi. Davi com Saul, Davi foi ungido rei, Saul estava perseguindo, querendo matar Davi, e quando Davi tem a oportunidade de matar Saul, ele fala, ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Então, Davi, ele ainda honrava Saul, mesmo Saul nem se considerando mais ungido. Saul já não considerava nem mais Deus, que teve uma época que ele falou assim, antes disso, vai lá adorar o Senhor, seu Deus, para Samuel. Então, assim, mas Davi ainda via ele como ungido do Senhor, ainda honrava a vida dele. E, como a gente fala, a honra tem uma recompensa. E aí a gente sabe que, como recompensa para toda a honra que Davi dedicou ao Senhor, né, e até honrando pessoas, então a gente vê que o reinado de Davi foi a promessa, né, permanecia para sempre. Amém. Cristo, o rebento de Davi. Amém? Então a gente vê que a honra tem uma recompensa. A gente sempre fala, queridos, o plantio, né? Sim, acho que é Val que fala isso. Plantar é uma opção. Agora, a colheita, ela ela vem. Oi? É garantida, Marcelo está dizendo ali. E a gente vê, a honra, ela marca o ministério. E aí, eu sempre, quando falo de honra, eu lembro do Tony Cook, que uma vez, que ele tem isso até em alguns livros, eu acho. Eu já vi ministrações ou livros, não sei. E aí ele fala que uma vez perguntaram a ele, eu acho que a gente já estava até numa ministração dessa também, perguntaram a ele assim, qual o que marcou no ministério do irmão Reagan, o que marcou a vida dele no ministério do irmão Reagan. E aí ele pensou, ele não tinha elaborado essa resposta, mas aí ele pensou, e a primeira coisa que veio na mente dele, ele respondeu, foi que o irmão Reagan, todos os dias de manhã, preparavam 2 ovos. Um para ele e um para a esposa. E o melhor ovo ele dava para a sua esposa. Olha só. Então, o homem, como o irmão Reagan, o pai, né, da palavra da fé, ele podia lembrar várias coisas, ele podia lembrar muitos milagres, ele podia lembrar muitos ensinos, mas ele lembrou de uma coisa cotidiana, né, que acontecia ali, fora dos holofotes, que acontecia nos bastidores, ele com a família dele. Amém, queridos? Então, mais um exemplo aí para nós no culto de família. Como a gente está honrando a nossa família. A gente vai chegar lá.
E muitas pessoas, queridos, como a bajulação, ela é ali na nossa frente, a bajulação, o bajulador nunca vai nos confrontar e dizer assim, olha, isso que você está fazendo não é muito legal, não. Vamos corrigir isso. Será que foi Deus mesmo que mandou você fazer isso? Será que você está seguindo o plano? O bajulador nunca vai falar isso, ele vai sempre chegar, vai dar certo. Você é o cara, você consegue, vai. Por quê? Ele não tem compromisso, ele não está nem aí. Então, muitas pessoas caem na armadilha da bajulação. Às vezes, em vez de dar ouvido para aquele que honra, mas, às vezes, até confronta no sentido, será que foi mesmo isso? Você tem certeza que vai fazer isso? Entende? Porque tem compromisso. Aí, muitos caem na bajulação. Não, vou com esse aqui. Tá? Queridos, no meio corporativo, a gente vê muito isso. E como a gente tem visão, a gente tem discernimento, a gente consegue ver. Às vezes está ali a pessoa, assim, o outro ali, vai fazer, vai dar certo, bajulando. Tudo que você faz dá certo. Eu só fico olhando assim, diabo. Só porque aí o outro vai indo naquela situação porque gosta. Quem não gosta de ser elogiado o tempo todo? Quem não gosta de ter sempre razão? Né? Mas na hora que o bicho pega, vaza todo mundo. A decisão é sua, você que escolheu. Né? Porque não tem compromisso. Então, isso serve muito para os homens, sabia? Porque os homens têm mania de não ouvir sua esposa. Vou ouvir minha esposa, vou já começar a falar de família. Vou ouvir aquela ajudadora, auxiliadora idônea, que tem compromisso com você. Não quer dizer que você tem que obedecer ela. Só considera. Às vezes a mulher não sabe nada de negócio, mas ela tem a unção da ajudadora. E uma pergunta que ela faz pode ligar um clique aqui em você. Mas aí você já vai. O bajulador lá do trabalho já falou, vai dar tudo certo, vai dar. Claro, se der certo, ele ganha um dinheiro. Se não der, quem perde é você. Né? Lembrei. Qual é o nome? Marcelo estava me contando uma história hoje que não tem nada a ver, né? Ele foi para casa, a gente passou por acho que era campeonato, alguma coisa de pipa, tinha muita pipa. E aí ele estava contando as artimanhas dele com a pipa. E aí ele falou que ele nunca soltou pipa, não gosta, não ficava 5 minutos com uma pipa no céu. E aí ele disse que ele tinha um amigo, o Valdo. Ele tinha um amigo que falava para ele assim, quando o amigo estava sem pipa, me empresta essa pipa aí. Aí ele ia e emprestava a pipa dele, que era qual é o nome da tua pipa? A pipa dele era um jerequinho, eu sei lá o que é isso. E aí o amigo dele ia, botava potência lá na pipa dele, envergava, não sei o quê, subia com a pipa e cortava 1, 2 pipas, pegava, cortava, parava, pegava, devolvia o jerequinho para ele e ia embora com a pipa, com as 2. Não vai me dar uma não, Marcelo? Falava. Não, eu que cortei, a pipa é minha. Aí tinha dia que o amigo ia. Você imagina? Aí você descobre como as pessoas são moldadas, né? Aí, no outro dia, ele emprestava de novo a pipa para o amigo. Ele emprestava, fazia a mesma coisa. E aí o amigo perdia a pipa. Cortaram ele. Foi o jerequinho. O jerequinho foi embora. E aí? Minha pipa perdeu. Então, tem gente que é igual o Valdo. Se eu ganhei, o lucro é meu. Mas se eu perdi, o prejuízo é seu. Né? São os bajuladores. Aposto que Valdo chegava para o Marcelo e falava, aí, Marcelão, tu é o cara, empresta, não é?
Não chegar e falar, você é um otário, ó, vai me prestar. O Valdo não vai chegar assim, né? Cuidado com os Valdos aí, né, querido? André já está com raiva do Valdo, amém, querido? Amém, queridos? Falta de honra impede recompensas, bênçãos. Tem algum Valdo aqui? Fica triste não, irmão. Só aquele Valdo lá. Se você for o Valdo. Ai. Marcos 6. Marcos 6, do 4 a 5. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Então, a gente vê que a falta de honra impede a gente receber a bênção, impede a gente receber a unção. E a gente sempre fala que a honra, quando você está ouvindo a palavra, você está recebendo a palavra. Eu estou aqui como um canal de Deus. Todo ministro, ministério de música, todo mundo que vem aqui, até na hora do ofertório, até na hora do anúncio, é um canal de Deus para a nossa vida. Se a gente não honra esse momento, a gente pode perder alguma coisa, deixar de receber, como aconteceu ali com Jesus. E muitos pegam esse versículo e falam assim, não, Jesus mesmo disse, né? Não tem profeta sem honra, senão na sua casa, como se isso fosse bom, como se Jesus estivesse dizendo, é assim mesmo. Não, Jesus está criticando uma atitude de desonra, e não pôde ali fazer milagres. E, às vezes, a gente sempre, de manhã mesmo falei também, pessoas aqui usadas em dons mesmo de cura, Vanusa, Igor, Val, Marcelo, todos nós podemos impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas serem curadas. Isso é bíblico, amém? Tem pessoas que são usadas no dom. E aí, já pensou se eu ficar? A Vanúzia, que mora lá naquela rua lá, que tem um esgoto enorme lá, já consertaram o esgoto. Vê lá, se ela tivesse alguma coisa, já tinham até asfaltado a rua dela. Pode alguma coisa vir boa daquela rua? Porque era isso que as pessoas falavam. Pode alguma coisa vir boa de Nazaré? Vai ter culto aqui na igreja, mas vai um pastor internacional na igreja tal, é dia de culto. Eu vou lá para aquela igreja, que tem um pastor internacional. Vou ficar aqui, nessa igreja, com essa galera aqui que eu vejo todo dia? Falta de honra. E, às vezes, aqui ia receber, ou na igreja que você congrega. Amém, queridos? A honra... A honra acontece em 3 níveis, querido. No nível, aquelas pessoas que são autoridades sobre a nossa vida, nós devemos honrar. Os que estão no mesmo nível que nós e os que estão sob os nossos cuidados, ou seja, são as pessoas que a gente lidera, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. Nós precisamos honrar nesses 3 níveis. E quando a gente fala de autoridade, queridos, quando a gente fala desse nível, não é nível de importância. Amém? A autoridade não quer dizer que a pessoa é mais importante. Quer dizer, realmente, que aquela pessoa tem até mais responsabilidade. Sabe, quando a gente para em casa, por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem 30 funcionários. Uma vez eu tive que fazer um trabalho e eu tive que levantar quantas pessoas aquela empresa emprega diretamente e indiretamente. E eu cheguei ao total, direta e indiretamente, mas assim, que eu conseguia chegar. Entende? É meio complexo, o trabalho era complexo mesmo. E aí eu cheguei a 300 pessoas.
Aquela empresa que emprega 30 pessoas, mas 300 pessoas recebem o seu sustento direto daquela empresa ali. Eu consegui chegar. Isso só nessa gama aqui. E aí, se a gente fosse, sabe, não tem como puxar, assim, dali para frente. Então, eu mesma me assustei com o resultado. Eu falei, gente, são 300 pessoas. Só que se a gente considerar que cada família tem, em média, 4, 5 pessoas, então aquela empresa impacta diretamente quantas pessoas? Mais de 1.000, 1.200, por aí. Agora, você imagina uma igreja que hoje a gente tem 200 pessoas. Às vezes, eu fico fazendo essa conta em casa. E aí eu fico pensando assim, olha o tamanho da responsabilidade. E eu sou a primeira a querer cuidar do meu marido, que eu falo assim, olha a responsabilidade que ele tem. Quantas pessoas que estão sob os cuidados dele, entende? Então, assim, a autoridade, ela só traz essa responsabilidade de pegar e falar assim, quantas pessoas que dependem, entendem quando eu falo depende? De alguma forma de mim, de eu estar fazendo um trabalho, de eu estar fazendo a minha parte no reino, ou no meu trabalho secular, seja lá o que for. Entende? A gente tem autoridade, ela traz responsabilidade. E aí Jesus disse isso lá em Mateus 10, a partir do 40 ao 42, diz assim, quem recebe vocês é a mim que recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, Jesus está falando aqui de honra e recompensa. Receber é um aspecto da honra, amém? E quando a gente fala, eu até falei já sobre isso, autoridade no princípio do reino, autoridade quer dizer que essa pessoa ela deve amar, prover e proteger. Amém? Então, a autoridade não é para chegar, eu sou o cara, eu que mando, a última palavra é minha. A autoridade, ela precisa amar, servir, proteger. Amém? Prover. É aquele que traz a provisão. Cristo não é o cabeça, não é Ele que nos sustenta, não é Ele que nos provê de tudo. Amém? Então, quando a gente entende isso, em vez da gente inflar, porque a gente tem uma posição de autoridade, seja no mundo secular mesmo, ou até na igreja, eu sou líder, eu vou me inflar. Em vez disso, eu cada vez mais vou me submeter ao Senhor, porque eu sei que não existe autoridade que não esteja sujeita à autoridade. E se o meu sustento não vir do Senhor, eu não vou poder dar conta e pessoas vão sofrer. Imagina. E na família, da mesma forma. E a maior necessidade de honra está mesmo na família. Porque se existisse, né, se a maioria dos lares existisse honra, muitos problemas da sociedade não existiriam. Não é verdade? Porque as pessoas não honram na própria família. Minha mãe sempre fala assim, costume de casa vai para a praça. Se eu não honro a minha mãe, eu não vou honrar uma senhora na rua. Se eu não honro o meu pai, entende? Se os filhos não honram os avós, por exemplo, como vão tratar bem uma pessoa de mais idade, vai querer passar por cima, sair atropelando, não é assim? Não vai dar lugar no ônibus, não vai dar lugar no metrô, vai fingir que está dormindo. Né? Crente não faz isso, não, vocês sabiam, né? E aí o mundo vai ficando, a gente quer um mundo melhor, um mundo melhor. Que tipo de pessoas a gente está fornecendo para um mundo melhor? Os nossos filhos. Como a gente está educando eles, não é assim? Então, assim, isso serve
para tudo. Às vezes, a gente sempre fala para os jovens, estão pensando em casar, namorar e casar, vê como ele e ela tratam os pais. Se trata de qualquer jeito assim, ó, se o pai fala e sai, ó, pode crer, meu filho, vai esperando. Vai te dar a volta. Efésios 6, a gente está na pegada de Efésios, né? Então, assim, você pode voltar lá nas ministrações. Efésios 5 é o manual de família. Efésios 5, aqui no 6 também pega um pedacinho. Então, assim, está lá no nosso canal já. Efésios 6, do 1 ao 3, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma vida longa, e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, honrar pai e mãe quer dizer estimar, alta consideração, tratar como valioso. E desonrar pais pode causar, né, morte prematura. O contrário de vida longa é morte prematura. E, às vezes, infelizmente, a gente vê filhos que não obedecem aos pais. Às vezes, assim, o filho vai sair, a mãe fala, não vai não, filho, não vai não. Ah, eu vou, eu que sei da minha vida. Vai, encontra a morte no meio do caminho. Literalmente, já vi isso acontecer algumas vezes. Às vezes, quando a gente é adulto, a gente não precisa mais obedecer aos nossos pais. Quando? Obedecer. Não quer dizer que a gente vai desonrar, a gente continua honrando. Até hoje, se eu vou viajar, eu ligo para os meus pais e aviso: pai, mãe, eu vou viajar, vou chegar tal dia. Eu posso ir, eu que estou pagando, mas eu preciso honrar meus pais. Amém? E me sinto bem quando eles falam assim: vai, minha filha, Deus te abençoe. Nem sempre eu vou poder obedecer meus pais. Quando eu falo assim, mãe, pai, para o meu pai eu não costumo falar quando eu vou, minha mãe é mais próxima e é crente também. Mãe, vou pregar em tal lugar. Oh, área de risco? Não vai não, minha filha. Não vai não. Né, Bebete? Bebete se perdeu comigo lá no negócio estranho lá. Ai, ai. Mas, enfim. Não vai não, minha filha, não vai. Aí a gente não pode obedecer, não é? Mãe, ó, eu vou lá em nome do Senhor, amém? Mas, queridos, outra coisa, quando que eu não preciso obedecer? Quando eu já não estou na casa dos meus pais. Quando eu não dependo mais deles financeiramente também. Né? Ah, tá na casa dos pais, fiz 18 anos. Agora eu que me mando. Fiz 18 anos, não paga nem as contas. Eu também, né? É só os pais cortar celular, cortar dinheiro. Mas aí, né, também. Quiser, eu falo como faz. É isso, corta. Ah, esse filho nem me obedece, mas está lá com o celular, está com dinheiro, tem cartão de crédito. Ah, eu, hein? Corta a senha. Uma forma é assim, eu estou pensando em voltar a fazer, já fiz isso lá em casa, estou pensando em voltar a fazer. Mudar a senha todo dia, só depois de tal serviço feito, a foto enviada, você recebe uma senha. Fica a dica. E aí a gente vê que os filmes de hoje mostram sempre os pais, principalmente os homens, como aquela pessoa idiota, não é? A gente vê assim, os filmes mostram sempre o pai é aquela pessoa lesada, alienada. Olha só, uma forma de desonrar, de trazer para os nossos filhos essa mensagem que os pais, principalmente os homens, nos desenhos animados, a gente vê
que os pais são sempre aqueles idiotizados. Mas isso é o quê? Uma artimanha do inimigo, para tirar a autoridade de dentro do lar. E mesmo quando nossos pais erram, queridos, principalmente quem é ainda submisso aos pais, no sentido de estar dentro da casa, ser dependente, mesmo quando nossos pais erram, nós não devemos expor nossos pais. Se os nossos pais erraram conosco de alguma forma, a gente procura alguém, uma autoridade, seja o pastor, estamos aqui na igreja, então vamos falar no âmbito de igreja. Pastor, meu pai errou comigo dessa forma. Minha mãe me deu uma coça que eu estou toda roxa, toda quebrada. Isso é crime, isso não pode acontecer. Entende? Então, a gente traz para as autoridades, para a pessoa certa. A gente não sai expondo nossos pais. Lá em Gênesis, a gente vê a história de Cã com Noé. E aí a gente vê que Noé errou. Noé bebeu, tirou a roupa. A gente sabe que o momento de Noé não era bom. Você imagina, por mais que ele pregou, por mais que ele ensinou, ele viu todas as pessoas que ele conhecia morrer. O mundo que ele conhecia não existia mais, da forma que ele conhecia. Então, isso traz uma situação emocional para a pessoa. Noé errou, ele se embebedou, ficou bêbado lá, tirou a roupa, e aí o Cã foi lá, começou a debochar. Olha lá, papai. Imagina ele falando, olha lá, papai. Papai não é todo certinho? Eu fico até imaginando isso. Papai não é todo certinho? Olha lá, peladão lá, ó. Papai não é ministro da igreja, ó. Meu pai não é ministro da igreja, tem que ver o que ele está fazendo lá em casa, ó. Expondo. E aí, o que aconteceu com Cã? Foi amaldiçoado. Os filhos que vêm e cobrem de costa, cobrem a nudez do seu pai, são abençoados. Então, existe recompensa quando a gente honra. A gente vê Absalão com Davi também. Absalão tinha lá seus motivos para ser revoltado. Davi tinha errado. Davi tinha errado com a família. Mas, quando não corrigiu o irmão dele, quando adulterou, Davi tinha errado. Mas, mesmo ele tendo errado, não dá respaldo para Absalão desonrar seu pai. E teve um fim trágico. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. O pessoal fica tudo assim, né? Mas é Bíblia ainda, queridos. E os pais também precisam honrar os filhos. Lembra que eu falei que a honra acontece nos 3 níveis? Acima de nós, quando os pais honram, os filhos honram os pais, estão honrando quem está acima. Quando os pais honram os filhos, aqueles a quem eles são autoridade. E a gente vê que os pais também precisam honrar os filhos. E a gente vê o próprio exemplo do próprio Deus honrando Jesus. Quando Jesus foi batizado, lá em Mateus 3, aí vem uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro. Amém? E aí, você vê que Deus fazendo uma afirmação diante de todos. Deus está falando, esse é meu garoto. Entende? Esse é. E aí, Jesus, logo depois disso, ele vai para a tentação, ele vai para ser tentado. E ele é tentado na identidade dele, que o diabo fica o tempo todo. Se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, mas Jesus, ele tem certeza. Ele tinha sido afirmado pelo pai dele. Ele tem certeza, ele não precisava provar nada para ninguém. É isso que o diabo faz muitas vezes com nossos filhos, querendo provar eles na sua identidade. Principalmente agora, a questão da identidade. A EBF foi maravilhosa, né, gente? Sobre identidade. Mais importante de tudo é nossos filhos saberem que são filhos de Deus. Amém? Essa é a identidade, mas que também nós amamos eles, independente
dos erros que eles cometam, nós amamos eles. Nossos filhos têm que ter consciência disso. E uma forma é falar, é elogiar nossos filhos, é elogiar aquilo que eles fazem de bom, é elogiar como eles são. Então, assim, e até publicamente, diante das pessoas, o elogio a gente faz publicamente. A correção, que precisa ter correção, a gente chama no canto no canto e faz. Se erra publicamente, muitas vezes vai ser corrigido publicamente também. Depende, né? E, às vezes, os nossos filhos, por não saberem que são amados, ou não serem reafirmados, a gente só sabe chegar e falar, faz tudo errado, você não sabe fazer nada, faz tudo errado. E vem um enviado do cão e começa a elogiar nossos filhos. É assim que muitos filhos caem no mundo das drogas. Muitas meninas, principalmente, são aliciadas por homens que chegam e falam, você é linda, o pai nunca falou que ela é linda, nunca falou que ela é importante. Amém? Se a gente está no caminho hoje, que a gente ainda tem tempo de chegar para os nossos filhos e elogiar eles, os filhos, principalmente menores, faça isso. Se não tem também, queridos, aquele negócio, aquilo que ficou para trás, o que passou, passou, não é? O novo de Deus chegou, a gente ora, coloca diante do Senhor, porque a gente nunca erra querendo errar, não é assim? Eu sempre falo para os meus filhos, olha, eu tenho certeza que eu já errei e ainda vou errar outras vezes com vocês, mas eu sempre quis fazer o certo, não era a intenção, não era a minha motivação errar, então me perdoa, não é errado pedir perdão, não. Amém? Para os filhos, eu vou me rebaixar para o meu filho pedir perdão, às vezes a gente chega e pede perdão. Os filhos gostam, né? Vai chegar. Outra forma que os pais podem provocar ira nos filhos é quando fica computando as falhas. Já viu pais que fica o tempo todo, não, porque semana passada você fez isso, mês passado você já fez aquilo, e não sei o quê. Fica computando as falhas. E a conta da criança, do adolescente, vai ficando grande, impagável, impagável. Então, queridos, trate cada situação. A gente sempre fala, a correção eficaz é aquela que trata cada situação. Você errou hoje, você vai ser corrigido hoje. De acordo com... vai receber, sim, um dano, uma punição, de acordo com aquilo que você errou hoje. Mas já pensou? Puxa lá o extrato, ó. Deixa eu pegar aqui seu extrato. Não dá, né? Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Imagina, Deus é nosso Pai. Ninguém quer, né? Que Deus tenha lá um extrato lá, computando tudo que a gente fez de errado. Mas, às vezes, a gente faz isso com nossos filhos. E a gente tem que parar com isso, que precisa corrigir. Mas, assim, você está sendo chamado a atenção. Você errou hoje. O seu erro foi esse. A punição do seu erro, o castigo é esse. Amém? Acabou. Continuo te amando. Abraça, beija. Nunca corrige seu filho com ódio, queridos. Com raiva, com ira. Você vai errar a mão. Aleluia. E uma forma também dos pais gerarem ira nos filhos é quando não corrigem. Que tem pai que acha que é muito legal não corrigir. Eu sou um pai e uma mãe muito legal, eu nem corrijo. Sabia que os pais sentem falta disso? Eu já vi filhos chegar e falar assim, poxa, meus pais nem me corrigem. Porque eles sabem que corrigir é uma forma de amar. É uma expressão de amor. E correção, queridos, dá trabalho. Quando a gente não corrige, a gente deixa tudo correr solto, tem preguiça, que às vezes eu vou falar, dá preguiça de corrigir. Porque corrigir dá trabalho, queridos. Você tem que ir lá, explicar lá o problema, você tem que... A pessoa vai argumentar,
olha, dá um trabalho, mas é necessário, é amor, né? E agora dizer assim, tá, deixa, vai, é assim mesmo. Criança é assim mesmo. E adolescente é assim mesmo. Aí não fazer nada, depois o trabalho é dobrado. E olha o que diz lá em Provérbios, né? 13, 24. O que retém a vara, odeia seu filho. E a vara aqui é correção, tá, queridos? Não necessariamente vara mesmo, não. Pode ser também. Aleluia. Aí vamos falar das mulheres honrando seus maridos. Lá em Efésios 5:33. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame sua própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido. Homem gosta de respeito, amém, queridos? E é impossível haver paz num lar onde existe o pai e a mãe, mas quem domina é a mãe, quem manda é a mãe. A gente precisa voltar para a palavra, amém, queridos? Sabe uma coisa? Se você é solteira e você não quer ninguém, nenhuma autoridade masculina sobre a sua vida, não casa. Não, eu vou casar, mas eu que vou ser a cabeça. Errado. Então, não casa. Eu não quero, não quero autoridade sobre a minha vida, não. Não casa, simples assim. Não é obrigada a casar, sabia? Que a pessoa pode viver feliz e solteira. Paulo diz lá, em 1 Coríntios 7, ele diz, eu acho que até que elas seriam muito, falando das viúvas, eu acho que elas podem até casar, mas eu acho que elas seriam até muito mais felizes se nem casassem. Mas cada um viva segundo o seu dom, tá? Também não pode viver por aí se abrasando, se é que me entende. Aleluia. Então, uma forma de honrar nosso marido, queridas, ou melhor, uma forma de desonrar o nosso marido é quando a gente fala mal dele para os outros. Meu marido, e fica falando, Eu já falei, né? Que a Gesa só está ali anotando, ó. A Gesa só está ali anotando. A Gesa normalmente está te dando, irmã Gesa, já ouviram falar, né? O pessoal do discipulado já conhece. Irmã Gesa está ali só, você merece coisa melhor. Dá o troco mesmo, amiga. A fila anda, amiga. Larga esse bofe, amiga. Só que a amiga tá na fila aqui, ó. Esperando você soltar para pegar. Abre o olho, ó. Fica falando mal do seu marido lá. Às vezes a gente vê umas tretas aí na internet, né? Minha amiga, melhor amiga. E eu já contei isso aqui algumas vezes. Eu lembro de uma vez que eu era adolescente ainda e eu estava falando mal do namorado da minha amiga para ela. Amiga, estava falando, mas eu sou Gesa não, tá? Mas eu estava falando, amiga, ele é muito feio para você. Você merece coisa melhor. Aí a mãe da minha amiga ouviu, entrou no quarto e falou, aqui falava isso, eu aprendi isso com ela, com a tia Graça, 2 créditos. Aqui falava isso para mim, tá lá com meu marido agora, ó. Aí eu, não, nunca mais, meu filho, nunca mais falei do marido de ninguém, namorado, eu tinha só 17 anos. Aprendi a lição, honrei lá a tia Graça, que já está com o Senhor, mas me ensinou. Então, uma forma E vamos honrar nosso marido, amém, queridas? Amém, mulheres? Eu não sou obrigada a fazer nada. Não é obrigada, é honra. Né? Normalmente o homem... não falar mal, dizer que é banana, e está dizendo, meu marido é uma banana. Não, essa parte a gente já falou, não vamos falar. Mas vamos... Também não elogia muito não, tá, gente? Meu marido, aí fica elogiando o marido lá, a Gesa também. Não fala do seu marido. Não fala. Mas, olha, vamos honrar. Faz, assim, servir da forma que a pessoa gosta, né? Da última vez eu até falei
assim, arrumar o quarto, arrumar a cama, perfumar, se cuidar, se perfumar para o seu marido, né? Sim, os maridos não gostam? Se sente honrado. Vai dormir com o marido com a camisa do Rema. A camisa do Rema é uma benção. Não, tem. Sem tomar banho, sem escovar o dente. Aquela cama lá, aquele lençol, parece que morreu alguém. Todo encardido, né? Então, assim, um lençolzinho limpo, não é? Honrar o seu leito. Não é assim? Os solteiros falando amém. Amém. Mas se honre também os solteiros também, para si próprio. Amém? Para si próprio, vai lá, troca o lençol. Amém? Mas, queridos, eu gosto de... Aí eu vejo a mulher adúltera lá de Provérbios. Diz que ela chega para o jovem lá, o idiota, e fala assim... Está dizendo na Bíblia que lá, não fala idiota não, mas fala uma palavra que é sinônimo, enfim, idiota. Pastor Bud dizia que idiota não é pecado, não é palavrão. Então, ela fala para ele assim, venha comer comigo, jantar comigo, já fiz as delícias, já arrumei a cama, botei lençóis de linho, já perfumei o leito. Então, se ela faz isso, se o homem gostava de ouvir isso e foi lá, idiota, para morrer, então eu falei, então o homem gosta de ouvir isso, né? Então vou lá perfumar minha cama. Quando a mulher chegar e falar, minha cama está perfumada, aquilo, como que diz? A alma sedenta, como que é? A alma satisfeita pisa os favos de mel. A sedenta até o que é amargo parece doce. E aí, por isso que você vê pessoas assim, caindo em laços mesmo de adultério. Você olha, fulano, casado com aquela mulher, tá com aquela. Que a gente fica até assim, né? Meu Deus, deve ser macumba, só pode. Vamos lá. E as esposas? Já pegaram, né, mulheres? A casinha arrumadinha. A melhor louça, mulher, para a sua família. Vou guardar essa louça aqui para quando o pastor vier na minha casa. É uma forma de honrar? É. Mas o pastor... ele merece honra, mas ele vai comer na mesma comida na mesma louça que seus filhos já comeram. Amém? Não é errado isso não, queridos. A honra maior é para a sua família. A mesa posta para a sua família. É uma forma de honrar. Amém? Aquele café da manhã, aquele almoço posto. E os dois fazerem, né? Marcelo, aí agora já vou começar a falar dos homens. Marcelo, ele leva café para mim praticamente todos os dias. Que coisa, está sendo rebaixado, pastor, levando café para a mulher. Enfim, ele sabe. Semeadura. Semeadura é de várias coisas, né? Ele acorda cedo, eu gosto de acordar tarde. Ele acorda cedo. Então, vai lá, prepara o café, eu já acordo com aquele cheirinho de café. Já acordo calminha. Aos maridos, olha o que Pedro fala. Pedro, que é casado, 1 Pedro 3,7, já estamos finalizando. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, com entendimento. Vê aí, homens, para viver a vida comum no lar, tem que ter entendimento. Dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vê que o peso aí sempre é para o homem, né? Tenha entendimento com sua mulher, senão não adianta nem orar. É isso que ele está falando.
tratar como mais frágil. Aí as mulheres, o quê? Está me chamando de frágil? Que eu sou inferior? Não. A mulher, normalmente, é mais sensível. Normalmente. A gente não é encaixotada. Às vezes tem mulher que é forte, que é mais bruta até. Mas, por dentro, eu acho que toda mulher é mais sensível. A mulher é a parte mais sensível. E ele não tira a igualdade da mulher com relação, você vê aqui, ó, ser co-herdeira da mesma graça da vida. Então, a mulher, ela não fica numa parte espiritual inferior. Mas ele está dizendo assim, dê honra à sua mulher, ela é mais sensível que você. Haja com ela com entendimento. Ele, casado, sabia que tinha que ter entendimento para lidar com mulher, queridos. Eu estou falando, eu sou mulher, eu sei também que, às vezes, é um pouquinho difícil lidar com mulher. Mas a gente, né, quer casar, não é? Tem que saber lidar com mulher. Assim como a gente fala para as mulheres, não quer ter um cabeça sobre a sua vida, não case. Não quer ter uma mulher, que cada dia é meio estranho, diferente, não casa, né? E a mulher, a gente até falou sobre a mulher ser auxiliadora idônea. Eu falei lá na frente, lembra? Que os homens, às vezes, deixam de ouvir a sua esposa. E os homens também, honrando as suas mulheres. E assim, olha o que diz lá aqui, Efésios 5, 28. Assim também o marido deve amar sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Então, maridos, vocês precisam alimentar e cuidar da sua esposa. Agora, esse alimentar não é só comida, não. Eu já botei arroz e feijão em casa, eu já fiz compra, está alimentada. Não, é alimentar sonhos, alimentar propósitos, como Cristo faz com a gente. Ele nos alimenta, ele coloca sonhos, propósitos, ele nos dá um propósito. Ele diz, você vai, você consegue. Tem marido que mina sua esposa, dizendo, você não sabe nada. Não, você não sabe. Você não é capaz de dirigir, você não é capaz de pagar uma conta, você não é capaz de organizar o orçamento da casa e ele domina tudo. Está perdendo o quê? Uma ajuda eficaz da auxiliadora idônea. Amém? Cada família pode se organizar de uma forma. Tem pessoas que têm mais aptidão para uma coisa, tem pessoas que têm mais aptidão para outra coisa. Não tem que ser tudo igual. Na minha casa, quem toma conta do dinheiro é o marido. Tem sempre que ser o marido, ou sempre tem que ser a mulher. Cada família se organiza da melhor forma, da forma que dê certo para os dois. Amém? Agora, não pode haver aquela coisa de uma parte ficar assim, mitigando a outra. Não, você não faz, você não consegue, você não serve para isso. Você não... E, sabe, aniquilando sonhos, propósitos do outro. Nós devemos honrar a nossa família. E assim, todos nós vamos crescer, vamos avançar, vamos cumprir o nosso propósito, vamos ser melhores em todos os aspectos, vamos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida também. Eu sempre digo, eu não estaria aqui se Marcelo não alimentasse isso na minha vida. Não estaria. Porque eu não gosto de falar em público, sou tímida e tal, e ele falando, você vai, você tem uma palavra, você pode trazer essa palavra, você consegue, alimentando. Agora, já pensou se ele chega e fala assim, não, aqui em casa só quem prega sou eu. Eu sou pregador. Vai que ela prega melhor que eu. Não. Entende? E aí, minando o ministério de outra pessoa. E assim como ele me alimenta, ele alimenta essa galera aqui, ó. A caderna de adulão. Do que fala. Amém, queridos?